Fala, Padawan, seja muito bem-vindo. E que tal aumentar sua produtividade ao trabalhar com Excel? Nesse vídeo você vai aprender alguns comandos e algumas dicas que vão otimizar muito a sua produtividade ao trabalhar com a ferramenta. Bom, então para isso, se inscreve no nosso canal, dá um like no nosso vídeo e vamos lá. Para as nossas análises, para os nossos exercícios, hoje a gente vai baixar essa base de dados do Olist, dados de e-commerce. Eu vou disponibilizar o link para vocês fazerem o download. É só fazer o download e extrair o arquivo. Eu vou extrair todos os arquivos numa pasta para que todos estejam centralizados, né? Então, eu vou criar uma pastinha aqui. Nova pasta, Olist. E vou jogar todos os arquivos para cá. Assim eles ficam centralizados. Eu vou abrir o arquivo de Order Items, que basicamente seria a lista de pedidos, tá? Para a gente fazer os nossos exercícios. Esse arquivo ele vem em formato CSV, então por isso que ele vem todo esquisito. Então a gente tem que transformar ele usando o texto para colunas para separar cada uma das colunas corretamente. Tá? Então selecione delimitado, avança, vírgula, avança e concluir. Ele vai pensar um pouquinho e maravilha, já está tudo pronto. Bom, vamos para o primeiro, a primeira fórmula que a gente vai fazer, a primeira automação que a gente vai fazer. E a gente vai, temos tamanhos diferentes de colunas. E eu quero melhorar essas colunas, quero que todos os valores apareçam. E fazer assim é muito demorado e também nada muito produtivo, né? Então eu vou voltar para o jeito que estava e é só selecionar toda a sua tabela e você vem aqui em cima e clica 2 vezes. Prontinho. Agora todas as colunas já estão ajustadas na largura com base no título ou com base no texto que a gente tem em cada uma dessas colunas. Bom, e eu estou vendo aqui que a gente tem valores de frete e valores de preço de produto. Esses fretes e preço de produto, eles estão em formato numérico, só que eles estão separados por ponto. O Excel, em português, a gente precisa trocar isso para vírgula. E o comando para trocar é o Ctrl L. Então, se a gente apertar Ctrl L, a gente tem o comando de localizar e substituir. Só que, na verdade, eu vou fazer essa substituição selecionando somente as colunas F e G. Então, para eu selecionar uma coluna, eu preciso aprender o comando de selecionar colunas. E a gente pode fazer isso através do Ctrl espaço. Então, selecionando Ctrl espaço, apertando em qualquer, onde o seu cursor estiver, ele vai selecionar a coluna inteira, tá? Então, Ctrl espaço, na coluna, aqui no ponto M, ele selecionou a coluna M inteira. Então, para a gente selecionar uma coluna, é Ctrl espaço. E aí, se eu quiser selecionar a coluna do lado também, eu posso segurar o Shift e apertar para o lado. Então, eu selecionei e apertei para o lado. Nesse caso, do lado esquerdo, ele selecionou também o Shipping Limit Date. Só que, na verdade, eu quero selecionar do lado direito. Então, eu vou selecionar de novo a coluna Price. E agora, apertando o Shift para a direita, eu selecionei as duas colunas. Maravilha. Então, o range que eu quero substituir o ponto por vírgula, ele já está selecionado. Então, a gente vai usar aquele comando de substituir novamente. Então, aperto Ctrl L. E aqui abriu a janelinha de localizar e substituir. Eu vou colocar localizar todos os pontos e substituir por vírgula. Ele está pensando um pouquinho, porque são muitas colunas. Muitas linhas, na verdade. E prontinho, substituições feitas. Agora, inclusive, fica até o cálculo já está até automático para a gente ver a somatória e a média da coluna de preço, tá? E de frete também. Da forma com que ele estava antes, ele não calcularia porque o ponto ele não pode ser entendido como texto. Eu vou voltar para o jeito que estava, para a gente ter ponto no lugar das vírgulas, para mostrar para vocês que esses valores eles não aparecem lá embaixo. Tá? Aqui a gente só aparece os dados de contagem. Ele não vai aparecer a média, não vai aparecer a somatória, então, porque ele não tinha reconhecido como texto. Mas vamos fazer de novo para a gente não esquecer. Então eu vou selecionar qualquer uma das duas colunas, eu vou apertar o Ctrl espaço, e aqui a gente selecionou a coluna que a gente vai transformar todos os pontos em vírgula, e eu vou apertar o Shift para a esquerda, assim a gente seleciona uma coluna a mais. Né? E agora eu vou com o comando
Ctrl L para abrir a janelinha de localizar e substituir. Então, vamos localizar os pontos e substituir por vírgula. Vou fazer esse processo de novo. Aí tem que esperar um pouquinho de novo, né? E voilá! Continua. Agora, a média e a somatória já fica disponível para a gente novamente, tanto na coluna de preço quanto na coluna de frete. Essa coluna aqui, Order Item ID, é uma coluna que ela é numérica, mas é uma coluna que a gente não vai usar para as nossas análises. Não faz muito sentido essa coluna para a gente. Então a gente pode remover essa coluna. Caso eu queira remover essa coluna, eu vou selecionar essa coluna e vou apertar o Ctrl menos. Assim eu removi a coluna, já que é uma coluna que não funciona para mim, não serve para mim. E se por acaso eu quiser fazer o caminho contrário, se eu quiser criar uma coluna? Se eu quiser criar uma coluna, eu seleciono uma coluna qualquer e eu aperto Ctrl mais. Então, para remover uma coluna é Ctrl menos, para criar uma coluna é o Ctrl mais. Quando a gente cria uma coluna com Ctrl mais, ele sempre vai criar à esquerda da coluna que a gente selecionou. Então, se eu selecionar a primeira coluna aqui e der um Ctrl mais, essa coluna que eu acabei de criar, ela vai ficar do lado esquerdo, tá? Meu Deus, mas eu apaguei essa coluna e, na verdade, eu vou ter que usar ela. Então, a gente vai usar o comando Ctrl Z. Com o comando Ctrl Z, a gente desfaz algumas operações que a gente fez. Por exemplo, as últimas que a gente fez foram a de criar colunas. Porque a gente consegue restaurar essa coluna que a gente havia perdido, que era a coluna Order Item ID. Beleza? E se por acaso, na verdade, era para eu ter excluído, sim. Se era para eu ter excluído e aí eu desfiz essa operação e eu quero refazer, então para refazer a operação, eu não aperto mais o Ctrl Z. Se eu fizer o Ctrl Z, ele vai voltando às operações que eu fiz. Então, a gente vai de Ctrl Y. Então, Ctrl Z desfaz uma operação e Ctrl Z desfaz uma operação e Ctrl Y refaz ela. Então, eu vou apertar Ctrl Y e a gente tem a destruição dessa coluna de novo. Vou apertar Ctrl Y de novo, a gente tem aquela coluna que a gente criou e Ctrl Y de novo, aquela última coluna que a gente fez na coluna A, tá? Então eu vou apagar essas duas aqui para a base ficar um pouquinho mais organizada. Maravilha? Então, vamos avançar. Bom, eu mostrei para vocês como é que remove uma coluna, mas se eu quiser remover uma linha. Para remover uma linha, a gente precisa primeiro selecionar uma linha. E para selecionar uma linha, o comando é um pouquinho diferente, não é mais o Ctrl espaço. A gente vai continuar usando o espaço, mas a gente vai mudar para Shift espaço. Então, Shift espaço, a gente seleciona uma linha inteira. E a regra de criar e de remover continua igual, tá? Então, se a gente quiser criar uma linha, a gente seleciona essa linha, aperta Ctrl+, e se a gente quiser removê-la, a gente seleciona Ctrl-. Caso a gente queira remover mais de uma linha, a gente pode selecionar múltiplas linhas, apertar Ctrl-. Assim, a gente remove todas as linhas que foram selecionadas. E se a gente quiser criar múltiplas linhas, a gente consegue também. Então, se eu quiser criar diversas linhas aqui, é só usar o Ctrl+, da forma com que eu fiz agora, tá? Então, você seleciona a quantidade de linhas que quer criar e aperta o Ctrl+. Para colunas é a mesma coisa, tá? Se eu quiser criar, nesse caso aqui, 4 colunas, é só apertar Ctrl+, e a gente tem a criação dessas 4 colunas sempre à esquerda, no caso das colunas, e sempre acima, no caso das linhas, tá? Então, aí, como a base agora ficou bem esquisita, a gente vai precisar remover. Então, para remover, a gente faz assim. Então, Shift espaço de novo para selecionar a linha, só selecionar o range de linhas que a gente quer remover. E no caso das colunas, Ctrl espaço e escolhe o range de colunas que a gente quer remover. Maravilha? Bom, e como é que eu chego lá no final da nossa base de dados? Se eu apertar um Ctrl espaço aqui, eu sei quantas linhas a gente tem. E são 112 mil linhas. Para eu ir descendo assim, dessa forma, é um pouco difícil. Porque eu tô com a setinha para baixo, tá? Assim, iria demorar muito. Se eu quiser rolar para baixo, também vai demorar bastante. Então, para a gente chegar lá embaixo, a gente tem alguns atalhos que vão melhorar, vão diminuir esse tempo para a gente chegar lá. Então, eu tenho algumas formas para fazer isso. Então, primeiro a gente pode arrastar até lá embaixo, essa barrinha de rolagem.
A gente chegou um pouquinho mais rápido lá embaixo. A gente pode também apertar o Page Down. O Page Down fica em cima da nossa seta, no caso dos teclados, tá? Então, se a gente apertar Page Down, ele vai... A gente está aqui na linha 116, ele vai vir até uma linha aqui abaixo, tá? Então, a gente está na 116, Page Down, ele foi até a 153. Então, Page Down de novo, ele vai até o 191. A última linha que a gente tem é 228, se eu der um Page Down de novo, ele vai até o 229, uma linha abaixo da última linha que a gente tem, tá? Assim acelera um pouco, mas o jeito mais rápido da gente chegar até lá embaixo seria apertar o Ctrl para baixo. Então, Ctrl e setinha para baixo, a gente chegou no final do arquivo instantaneamente. Caso a gente queira chegar na última coluna, aí então não é mais o Ctrl para baixo, é o Ctrl para direita, tá? Se a gente quiser voltar lá para cima, é Ctrl para cima. E se a gente quiser voltar para a ponta esquerda, é Ctrl para esquerda, tá? Ctrl para baixo vai lá para o final lá embaixo, Ctrl direita vai para o final à direita, Ctrl para cima no final acima e Ctrl para a esquerda no final à esquerda. Mas cabe um disclaimer aqui. Então, eu vou colocar... A gente sabe que a gente tem 112 mil linhas, eu fui até a última. E eu vou colocar aqui, lá no meio, então na linha, sei lá, na linha 48 mil, eu vou simplesmente apagar. Então, como a gente apagou aqui, quando eu fui até lá embaixo, não teve nenhuma alteração, nenhum problema. Mas se eu for até lá em cima, então eu vou apertar Ctrl e seta para cima. Olha só, ele parou aqui. Ele parou aqui porque, na verdade, ele não vai até o final ou começo do arquivo. Ele vai até o final da matriz. Então, se a matriz é contínua, ele vai até o começo da matriz, até o final da matriz. Mas se tiver um buraco no meio da matriz, ele vai parar nesse buraco, tá? Então, nesse caso aqui, a gente tem um buraco e por isso que ele parou no meio do caminho, tá? Essa regra também funciona se eu quiser mover para a esquerda ou para a direita. Então, eu vou colocar, simplesmente apagar esse campo aqui. E se eu quiser mover do campo A2 até a F2, então daqui até aqui, se eu estiver nessa linha 3 aqui, ó, eu vou apertar Ctrl para o lado e ele funciona. Mas se eu quiser voltar aqui na linha 2, quando eu apertar Ctrl para a esquerda, ele não funciona. Ele vai até a D2, tá? Por conta desse buraco que a gente tem na célula C2, tá? Bom, mas e como é que eu crio um filtro, por exemplo? Eu quero filtrar só valores, sei lá, que sejam menores do que 10 aqui na coluna de price, para saber os produtos bem baratinhos. Então, a gente pode criar um filtro selecionando aqui na guia dados o botão filtro. Só que a gente também tem um comando no teclado para realizar essa tarefa. Então, é o Ctrl Shift espaço. Aliás, Ctrl Shift L. Então, apertando Ctrl Shift L, a gente consegue selecionar essa função, tá? E se eu quiser abrir essa caixinha de seleção, onde a gente coloca os valores que a gente quer preencher, a gente pode abrir isso com o teclado também. Então, aumentando um pouquinho nossa produtividade. É só apertar o Alt e ir para baixo. Assim a gente abriu a nossa caixinha de seleção do filtro, tá? Bom, a gente sabe avançar até o final. Mas se por acaso eu quiser selecionar até o final, se eu quiser selecionar até a ponta direita, se eu quiser selecionar na mesma forma com que a gente está andando, eu queria, em vez de andar até lá, eu queria selecionar até lá. Aí a gente vai fazer o mesmo comando, então Ctrl para baixo, Ctrl para direita, Ctrl para cima, Ctrl para esquerda. Só que a gente vai fazer esse comando segurando o Shift. Então se a gente quiser selecionar todos os valores da coluna C até lá embaixo, por exemplo, Ctrl Shift para baixo. Tá? Assim a gente selecionou todos os valores até lá. Se eu quiser selecionar tudo para direita, então dessa célula aqui, da célula A2, até todos os valores da direita, é Ctrl Shift para direita. E se eu quiser selecionar a partir daqui, quiser selecionar todas as linhas lá para baixo, então eu deixo essa seleção ativa e eu vou selecionar com Ctrl Shift para baixo agora. Então a seleção já estava ativa e eu selecionei lá para baixo. Mas se por acaso eu quiser selecionar essa tabela toda da forma com que ela já está. Então, em vez de eu ter que ir até lá na direita e apertar Ctrl Shift para baixo, eu queria já selecionar a tabela inteira
sem precisar fazer esses dois passos. Então a gente aperta Ctrl, Shift e espaço. Agora sim a gente selecionou a tabela inteira. Legal? Mas se por acaso eu quiser criar uma nova aba. Bom, para criar uma nova aba eu aperto simplesmente o Shift e o F11. Com Shift e F11 ele vai vai criar uma nova aba. A gente consegue criar uma nova aba manualmente aqui apertando esse botãozinho. Mas comandos que a gente faz com o teclado, eles são muito mais produtivos porque a gente consegue fazer com uma rapidez melhor, tá? Beleza, e para eu voltar para a aba que eu tenho? Então eu tenho aqui a planilha 1, a planilha 2, a 3, a planilha inicial, a planilha 4. Como é que eu alterno entre planilhas? Para alternar entre planilhas, a gente consegue fazer isso com o comando Ctrl e Page Down ou Page Up. No caso do Page Down, ele vai transferir, ele vai abrir a coluna do lado direito. Então, no Page Down, então a gente está aqui na planilha 3. Se eu apertar Page Down, ele vai abrir a planilha 2, que está ao lado direito. Planilha 1 do lado direito. O List Order Item Dataset, se eu apertar o Ctrl Page Down de novo, e se eu apertar o Page Up, ele vai voltar as células para a esquerda. Aliás, as abas para a esquerda. Então, eu apertei o Ctrl Page Up, foi para a esquerda. Page Up de novo, ele vai para a esquerda. Page Up, ele foi para a esquerda de novo. Legal? Bom, e os comandos que a gente consegue fazer com o Shift? Aliás, com o Ctrl. Vamos lá. A gente consegue, por exemplo, recortar valores. Então, se eu quiser recortar essa seleção de valores e colocar em outro lugar, eu posso ou copiar esse valor e jogar lá, e aí eu apago aqui, só que é um processo de 2 passos, ou eu estou dando Ctrl Z para voltar ao estado inicial, eu posso simplesmente selecionar esses campos que eu quero mover, eu vou apertar Ctrl X e vou mover para o lado. Assim a gente já removeu os valores no local original e tem esses valores transferidos para o local, o novo local que a gente quer colocar, tá? Bom, o Ctrl C, Ctrl V, todo mundo já conhece, então eu posso copiar e colar esse valor em outro campo. Só que se por acaso eu tiver um valor que ele é uma fórmula, então eu vou colocar aqui a soma de todo mundo aqui. Então esse é o valor de soma, eu vou colocar em reais. Beleza. Se por acaso eu quiser mover a soma, eu vou copiar e colar aqui. Tá vendo que ele deu zero? Ele deu zero porque ele corrigiu a fórmula. Então a fórmula considerava a soma dos preços na coluna E e agora ele considera na coluna K, porque ele transferiu todo mundo para a direita. Na verdade, para eu mover, nesse caso que a gente tem fórmula, eu tenho que usar o Ctrl X. Então eu movi agora sem problemas. Deixa eu dar 2 cliques aqui. Então eu movi sem problema, ele não vai reavaliar a fórmula, refazer a fórmula, tá? Nesse caso aqui a gente tem a fórmula original. Mas se eu quiser mover lá para baixo, por exemplo, olha só, aqui a gente já tem um valor um pouco diferente do valor que a gente tinha lá em cima. Então 13.570, lá em cima 13.589. Por que esse valor está diferente? Quando a gente moveu, essa fórmula ela mudou o período também. Então esse período que a gente tinha daqui para cima, ele não está sendo considerado mais nessa fórmula. Tanto que ele está azul daqui para baixo. Mas a fórmula anterior, ele estava daqui para baixo. Então, como a fórmula ela foi recalculada, a gente perde algum intervalo de preço, de preços pagos, né? Então, o que a gente pode fazer? A gente pode apertar o F4 para travar as fórmulas. Então, a fórmula a gente tem o E2 e a gente tem o E112.000. Então, se a gente copiar essa fórmula, eu vou usar Ctrl C, Ctrl V, ele não muda o valor, tá? E eu posso também mover com o Ctrl X e ele também não vai mudar o valor, tá? Nesse caso, a fórmula continua igual. Se por acaso eu não quero mais a fórmula, eu quero transformar esse valor em algo numérico, a gente usa o Ctrl C, então a gente vai copiar, e em vez de colar com o Ctrl V, a gente vai apertar o Alt e segurar CVV. Assim a gente cola com valores. Nesse caso eu já colei com valores, o valor continua o mesmo,
Só que tá vendo o campo aqui, ó? Eu dei um Ctrl Z para voltar como estava antes. Aqui a gente consegue consultar a fórmula que ele está atualmente. Então eu vou copiar e dar um Alt CVV, e agora a fórmula já não existe mais, apesar do valor não ter sido alterado. Bom, vamos lá. A gente tem também a possibilidade de usar o Ctrl N. Ctrl N vai transformar algo em negrito. Então, se eu selecionar a coluna inteira aqui, quiser transformar tudo em negrito, basta usar o Ctrl N. Se eu quiser localizar alguma informação, então é o Ctrl L, então, tanto para localizar quanto para localizar e substituir. Se eu quiser criar uma nova aba do Excel, então, em vez de eu criar uma nova aba com o método que a gente estava olhando antes, que é o Shift F11, eu quiser criar uma aba, uma nova janela do Excel, que não seja dentro dessa mesma aba. Então, a gente faz o Ctrl O. Então, Ctrl O, a gente cria um novo Excel totalmente vazio, né? Totalmente em branco. Tá? Então, deixa eu fechar aqui. E caso a gente queira salvar, a gente terminou o nosso trabalho, a gente quer salvar essa planilha, a gente usa o Ctrl B. Então, Ctrl B, ele vai salvar a planilha. Nesse caso aqui, como eu tenho várias abas, uma planilha em formato CSV, ela não exerce suporte, né? Então, eu vou apagar essas abinhas para a gente ter uma aba só. E como a gente vai ter uma aba só, o arquivo CSV ele vai funcionar. Tá? Agora, o arquivo CSV já foi salvo para a nossa nova configuração. Bom, chegamos ao final desse vídeo. Você gostou dos comandos, dos atalhos? Você já usa algum desses atalhos, desses comandos? Você ficou interessado em aprender outros? Me conta aí nos comentários. E que tal aproveitar o embalo? Eu tenho um outro vídeo que traz as 10 fórmulas mais importantes que todo usuário de Excel deveria saber. E eu acho que seria interessante você assistir também para aprender um pouco mais. Bom, se você gostou, curte, comenta e compartilha. Então, obrigado pela atenção, se inscreva no canal e até mais. Tchau, tchau!